Ele vai falar com você. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, é Deus que fala conosco, né? Então Deus, Ele vai falar com você agora. Pega a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Você que tem a sua Bíblia em casa, pegue ela nas suas mãos. Abra aí Salmo capítulo 80. Glória a Deus. Salmo capítulo 80. Deus vai falar no seu coração. Aleluias. A palavra de Deus, ela é poderosa. Salmo capítulo 80. A palavra do Senhor, ela diz assim: Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José, como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Glórias a Deus. Olha o que a palavra do Senhor, ela diz. Davi, ele está falando, ó pastor de Israel. Davi, ele trata Deus como o pastor de Israel. Davi, ele trata Deus não como alguém qualquer, mas sim como um pastor. Por que é que Davi está tratando Deus como um pastor? Porque Davi, ele recebia os cuidados de Deus. Ele recebia a proteção do Senhor, os livramentos, as bênçãos de Deus. Deus cuidava de Davi. Então Davi está falando, ó pastor de Israel. Qual que é o trabalho do pastor? O trabalho do pastor é cuidar das ovelhas. Por exemplo, o que é um pastor? Um pastor é aquele que cuida das ovelhas. É um vaqueiro, né? Um vaqueiro que cuida das vacas, do gado. Ele é considerado como um pastor. E qual que é o trabalho do pastor? É cuidar. É se a ovelha está enferma, ele vai lá, passa um lepecil, cuida das feridas da ovelha. É se a ovelha está com fome, ele tira a ovelha daquele pasto que não tem nada, leva para um pasto que tem. Se a ovelha está com sede, ele conduz essa ovelha para beber água. Esse é o trabalho do pastor. Então Davi está falando que Deus, ele é o pastor de Israel. E na verdade, Deus, ele foi sim o pastor de Israel. Deus cuidou de Israel. Deus trouxe livramento, trouxe cura, né? Trouxe milagres sobre a vida de Israel, porque Deus, ele era o pastor de Israel. Então Deus, irmãos, ele é o meu pastor, porque ele cuida de mim. É ele que me guarda, é ele que me livra. No Salmo capítulo 23, Davi falou assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então Davi falou que o Senhor é o meu pastor. Por que ele tem uma confiança de que não ia faltar nada na vida dele? Porque Deus era o pastor dele. Deus é que cuidava dele. Deus era que sustentava Davi. Então o Senhor, ele é o meu pastor. Eu não estou falando que ele é o nosso. Eu estou falando que ele é o meu. Davi falou que Deus era o pastor dele. Salmo 23 falou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, por que Davi está falando que Deus era o pastor dele? Porque Davi, ele ouvia a voz de Deus. Porque o pastor, meus irmãos, ele cuida das suas ovelhas, ele guia a sua ovelha com a sua voz. Por exemplo, eu mesmo já trabalhei de vaqueiro, e quando eu chegava na manga, a vaca estava lá longeão no mato, eu começava a gritar: malhada, malhada, pintada, pintada, vem, vem, e elas vinham. Porque Jesus falou em João capítulo 10 que a ovelha escuta a voz do seu pastor, ela conhece a voz do seu pastor. Então quando você vai tocar uma vaca, que ela está indo para um lugar que você não quer, você fala: ô, volta, ela pega e volta. Por quê? Porque a vaca já foi treinada, né, em ouvir a sua voz. Se outra pessoa arraiar ela, gritar ela não vai dar ouvido. Mas o seu pastor, aquele que cuida dela, que trata dela, que ela sabe que quer o bem para ela, ela vai dar ouvido. Então Davi, ele tem essa confiança. Por quê? Porque Davi dava ouvido à voz de Deus. Aí eu pergunto para você: Deus é o seu pastor? Porque para Deus ser o seu pastor, você tem que dar ouvido à voz de Deus. E Davi está falando: Deus é o pastor de Israel. E Israel, irmão, para observar, a Bíblia diz que Israel estava preso no Egito. E para Israel sair do Egito, Israel teve que dar ouvido à voz de Deus.
Deus tirou Israel do Egito apenas com a sua voz. Apenas que voz? Essa é a palavra, apenas com a sua palavra. O intermediário entre Deus e o povo era Moisés. Moisés subia no monte, conversava com Deus. Deus passava instruções para Moisés ir lá e falar com o povo. Então Deus falava com o povo por meio de Moisés. Mas como que Deus conduziu aquele povo? Através da sua voz. Deus falava e o povo obedecia. Até que Deus tirou o povo da escravidão. Então tem muitas pessoas que estão presas no mundo. E essas pessoas não saíram do mundo porque elas não deram ouvido à voz de Deus. Porque Deus não queria, irmão, não era libertar, não era só o povo de Israel que estava no Egito. Deus também queria libertar até os egípcios. Deus queria libertar até mais pessoas. Mas Deus deixou as pessoas escolherem ouvir a voz dele ou não. Foi por isso que Deus ele operou sinais dentro daquele lugar, para as pessoas acreditar na voz dele, acreditar na palavra dele. Mas mesmo assim eles endureceram o coração e não acreditaram. Mas aqueles que acreditou na palavra de Deus, eles foram tirados do Egito e foram levados para a terra prometida. Deus ia levar eles para a terra prometida. Mas dentro ali daquele deserto, eles teve que enfrentar um deserto por 40 anos. Como que Deus guiou eles por aquele caminho? Através da sua palavra, através da sua voz. Deus conduziu o povo, Deus guiava o povo através da palavra. Então Deus, ele é o pastor. Mas ele é o pastor daquele que ouve a palavra dele, aquele que guarda a palavra. No Salmo 23, Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor. Por que Davi não falou o Senhor é o nosso pastor? Ele falou: é o meu, porque Davi obedecia a palavra de Deus. Ele obedecia a voz de Deus. E eu faço uma pergunta para você: você tem obedecido a voz do Senhor? Você tem obedecido a palavra de Deus? Porque se você obedece a palavra de Deus, Davi falou: o Senhor meu pastor, nada me faltará, não vai faltar nada na sua vida. Ele fala: ele me guia aonde tem verde pasto, me leva aonde tem águas tranquilas, refrigera a minha alma. Porque como que Deus guiava Davi? Com a sua palavra. Deus guiava com a palavra. Mas Deus, irmão, está querendo guiar você para um caminho melhor, você não quer ouvir. Deus está querendo te tirar do mundo, te tirar do vício, você não quer ouvir. Deus está querendo te levar para a terra prometida, a vida eterna, você não quer ouvir. As pessoas hoje não querem dar ouvido à voz de Deus, não querem dar ouvido à palavra do Senhor. A palavra de Deus é a voz de Deus. João capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio ele era o verbo ali era a voz, era a palavra. Mas a palavra se fez carne, é Jesus. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, separa juntas e medulas. Ela discerne os nossos pensamentos e o desejo do nosso coração. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é a verdade. A Bíblia, meus irmãos, não é um livro que tem uma história para contar quem é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É a voz do nosso pastor para nos guiar. O obreiro falou algo muito interessante. O obreiro Rafael está aqui comigo. Ele falou assim: ó pastor, a Bíblia não é só algo que traz a salvação para nós. A Bíblia é um manual de vida. E é verdade, ela é um manual de vida. Porque a palavra de Deus, ela me ensina por onde eu devo andar. Ela me ensina o que eu devo fazer. Ela me guia em tudo. A palavra de Deus, ela te ensina como ser uma boa esposa. Ela te ensina como ser um bom marido. Ela te ensina como você, mãe, deve educar os seus filhos. Ela ensina você, filho, como deve obedecer a sua mãe. Ela ensina tudo, tudo. Mas será que você tem dado a voz de Deus? Talvez a voz de Deus saiba onde está? Na sua estante, empoeirando. Talvez está aí em cima do seu armário, empoeirando, dentro do seu guarda-roupa, dentro da sua bolsa. Você não tem parado para ler a Bíblia, para ouvir a voz de Deus. Não tem parado para ouvir ao Senhor. Sabe por que o mundo está igual está hoje? Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas sofrendo. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem dar ouvido à palavra de Deus. Elas não querem dar ouvido à voz de Deus. Deus está trazendo um convite para as pessoas se arrependerem do pecado,
aceitar o seu filho Jesus, entregar a vida para ele, as pessoas não querem ouvir. Deus está levantando pastores, profetas, para pregar a palavra, para anunciar o ano aceitável, anunciar a salvação, mas as pessoas não dão ouvido. Ah, pastor só quer dinheiro. Ah, essa igreja de crente que não sei o que, como é que é lá. Ah, essa religião. Não, irmão. Jesus enviou os discípulos em uma cidade para pregar a palavra. E Jesus falou assim: olha, vocês vão na casa de todo mundo e pregam. Mas aqueles que rejeitar vocês, vai rejeitar a mim. Vocês batem o pé no chão, tiram a poeira dos seus pés e vão embora. Porque aquele que rejeita um profeta, não rejeita o profeta, rejeita Jesus. Então quando você rejeita alguém que está pregando a palavra de Deus, você está rejeitando a Deus. Você está rejeitando a voz do seu pastor. E como que ele vai te guiar às águas tranquilas? Como que ele vai mudar você de passo? Talvez você está sofrendo, Deus está querendo tirar você desse sofrimento e trazer mudança na sua vida. Mas você não está dando ouvido à voz dele. Como que ele vai mudar a sua vida? Como que ele vai te abençoar? A nação de hoje precisa ouvir a palavra de Deus. O povo não quer ouvir a palavra. Já pensou se Israel não escuta a palavra de Deus? Como que Israel ia sair do Egito? Israel ia continuar no Egito sofrendo. Mas quando Israel dá ouvido à palavra de Deus, Deus tira Israel daquele lugar. Olha Abraão, Gênesis capítulo 12. A Bíblia diz que Deus chama Abraão e faz uma promessa. Deus tinha uma promessa para cumprir na vida de Abraão. Então Deus falou: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E lá eu vou te abençoar, vou te enriquecer. Eu vou fazer uma grande nação através de você, vou te prosperar. Abraão, para sair da onde ele estava, ele teve que dar ouvido à voz de Deus. Ele teve que dar ouvido à palavra de Deus. E ele saiu da onde ele estava e foi para uma terra que Deus ia preparar para ele. Às vezes nós falamos que nós temos fé, irmão. Só que a fé que as pessoas estão tendo é uma fé morta, porque não muda a vida delas. É uma fé sem futuro. Porque a verdadeira fé te faz ouvir a voz de Deus. A verdadeira fé te faz ouvir a palavra de Deus. Essa é a fé verdadeira. Agora essa fé só de acreditar, mas não dá ouvido à palavra de Deus, que fé é essa? Como que a sua vida vai mudar? Abraão teve que ouvir a palavra. Não, Deus, já que o Senhor está falando, eu estou indo. E ali ele foi guiado por Deus. Deus foi o pastor de Abraão. Por quê? Porque Abraão deu ouvido à voz de Deus. E Deus quer ser o seu pastor. Mas para ele ser o seu pastor, você tem que dar ouvido à voz dele. Então dê ouvido à voz de Deus, meu irmão e minha irmã. Sai dessa vida que você está, dessa escravidão. Deus não tem essa vida de derrota para você, não. Deus não tem essa vida de escravidão, não. Deus não tá... Você acha que Deus tem prazer nesse casamento seu bagunçado? Você acha que Deus tem prazer nessa vida financeira que você está levando toda amarrada? Você acha que Deus tem prazer no seu filho estar no vício? Seu marido no vício? Deus não tem prazer nisso, não. Deus quer te abençoar. Mas para Deus te abençoar, você tem que dar ouvido à palavra dele. Você tem que dar ouvido à voz de Deus. Já foi comprovada pela Bíblia que Deus ele trabalha por meio da palavra. Só que nós temos que dar ouvido. Nós temos que acreditar. A promessa de Deus está na palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Aqueles que acreditam. A Bíblia diz que tudo vai passar. Passará céus, passará terra. Mas a minha palavra não passará, assim diz o Senhor. A palavra de Deus diz, ela não passa. Por que ela não passa? Porque a palavra de Deus ela é viva. Ela é eficaz. A palavra de Deus ela é espírito. Ela não é uma palavra morta. Mas você tem que ouvir a palavra de Deus. Eu acho muito interessante quem lê o livro de Apocalipse sobre ele. Lá, Jesus, no final das cartas das igrejas, Jesus falava assim, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz às igrejas. Jesus falou: quem tem ouvido aqui, ouviu o quê? Ouvir a palavra, ouvir a mensagem, ouvir o alerta, ouvir o que Deus está falando. Então quem tem ouvido, ouve. Só que as pessoas parecem que não estão tendo ouvido, porque não estão ouvindo. Está com os ouvidos tampados, não quer ouvir a palavra de Deus.
Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escuta o que Deus está falando para você. Escuta o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz. Jesus estava mandando escutar o que ali? Era a mensagem que ele estava mandando para as igrejas. Apocalipse capítulo 2 em diante vai falar uma mensagem para 7 igrejas. Todas as igrejas, Jesus falou, quem tem ouvido, ouça. Você está ouvindo? Você já leu aquelas cartas? Você já procurou saber o que Deus quer falar com você através daquela mensagem? Você já parou para ler a Bíblia hoje para saber o que Deus quer falar com você? Deus fala comigo todos os dias, irmão. Que isso, pastor? Deus não fala com o comedor de abóbora e feijão, não. Fala. Fala não. É um comedor de ovo. Fala. Sabe como que fala? Todos os dias eu pego a minha Bíblia e leio. Deus fala comigo. Deus me dá a direção que eu preciso. Deus me conduz. Sabe o que é que me tirou da vida errada, do vício? Olha, eu tenho uma amiga assistindo aqui, Marco. Deus abençoe você, Marco. É um amigo meu que está preso no vício. Sabe o que é que Deus me tirou daquela vida, Marco? Eu já fumei maconha com ele. Sabe o que é que me tirou? Foi isso aqui, ó, a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Ela que me libertou. Deus falou comigo, eu ouvi, eu acreditei e saí daquela vida. Só que nós temos que acreditar. Às vezes Deus fala, você não escuta. Deus fala, você não ouve. Mas Deus, irmão, Ele quer que você esteja sensível à voz dEle. Nós temos que ser sensível à voz de Deus. Temos que ouvir a voz do Senhor. Todo dia Deus fala com você. Mas será que você tem ouvido a voz de Deus todos os dias? Para um pouco. Reflita nisso. Deus quer falar com você. Lá em Apocalipse Jesus diz: o Espírito e a esposa dizem vem. Quem tem sede, venha. Deus está falando o tempo todo. Jesus falou lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos darei o livre. Jesus falou para você ir até Ele. Você está indo? Nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Davi está falando aqui em Salmo 80, ó pastor de Israel. Deus era o pastor de Israel. Deus era o pastor de Israel. Deus conduzia Israel com a sua palavra. Eles estavam num deserto, irmão, e no deserto não tem estrada, não tem marcação não. Mas sabe como que eles conseguiam ir até a terra prometida? Por causa da voz de Deus, a palavra de Deus. Era Deus que direcionava, vai por tal caminho, anda por esse caminho, atravessa o mar, faz isso, e eles obedeciam. Só que não foi nem todo mundo que chegou na terra prometida não, viu? A Bíblia diz que só 2 entrou na terra prometida, de uma multidão de gente. Josué e Caleb foram os únicos que pisou na terra prometida. Sabe por quê? Porque os outros, por mais que começou a dar ouvido à palavra de Deus, abandonou a palavra de Deus. Aí quantas pessoas, Breno, que Deus não tirou do mundo, deu ouvido à voz de Deus, mas no meio da caminhada largou a palavra de Deus, parou de dar ouvido e não chegou na terra prometida, foi para o inferno. Muitas pessoas. Agora Josué e Caleb permaneceu dando ouvido à palavra de Deus, permaneceu dando ouvido à voz do Senhor, e foi os únicos que pisou na terra prometida. Lá em Números, se eu não me engano, está escrito que apenas Josué e Caleb que pisou na terra prometida, porque eles não abandonou a palavra de Deus. Nem Moisés pisou na terra prometida, ele viu de longe, porque teve um dia que Moisés desobedeceu a Deus. Deus mandou Moisés falar a rocha para sair água. Moisés foi lá e enfiou a vara na rocha, né? E aquela rocha era Jesus. Então Deus falou: oh, Moisés, por você não ter dado ouvido à minha voz e me desobedecido, você não vai entrar na terra prometida. Porque a questão não é ouvir uma vez a voz de Deus, é ouvir diariamente e praticar o que Deus manda. E Deus fala comigo, é a palavra. A voz de Deus é a palavra. É a palavra que me conduz. Eu tenho que ser guiado por ela, eu tenho que ser conduzido por ela. Davi disse que Deus guiava ele pela vereda da justiça com o quê? Por amor do teu nome. Como? Com a palavra. É a palavra que guia. Quando você tem a palavra de Deus, irmão, você pode estar na situação que for, Deus vai te guiar.
Sabe por que tem muitas pessoas preocupadas com o que vai comer, com o que vai beber, andando ansioso? Jesus falou lá em Mateus 6,23, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haver de comer, beber ou vestir. Não é a vida melhor do que o mantimento? Não preocupa com essas coisas. Você não deve se preocupar. Sabe por que você preocupa? Porque você não está dando ouvido à voz de Deus. Porque é Deus que cuida de você. Ele falou, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vai ser acrescentadas na sua vida. Preocupa somente em ouvir a voz de Deus, que Deus vai acrescentar a comida, o vestimento, Deus vai dar tudo que você necessita, mas ouve a palavra de Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Devido ao horário eu vou parar por aqui, em nome de Jesus. Deus é o meu pastor porque eu ouvo a voz dele. Então se você quer que Deus seja o seu pastor, dá ouvido à voz dele também. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Eu vou fazer uma oração pela sua vida, uma oração rápida, agora é 5h53. Eu tenho que entregar o programa aqui 6 horas, porque que é programado. Glória a Deus. Mas feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. E a outra mão você pega o seu copo com água nas mãos agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero, meu Deus, te agradecer por essa palavra que o Senhor ministrou no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, meu Deus, é o nosso pastor, é o meu pastor. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, porque o Senhor nos guia através dela. Eu te peço, meu Deus, que essa pessoa que ouvir essa palavra, Senhor, ela permaneça com essa palavra no coração. E que a partir de hoje, ó Deus, ela venha ter uma aliança com a tua palavra. Ela venha andar nos seus caminhos, Senhor. Meu Deus, eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está enferma. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está desenganada do médico, Senhor. Repreende toda enfermidade, toda maldição. Quebra todo laço na vida dessa pessoa. Amarra todos os demônios, Pai. Toda obra de bruxaria seja quebrada agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que essa pessoa receba saúde. Ela receba paz, alegria, prosperidade na vida dela. Essa pessoa que está no vício, Pai, ela seja liberta do vício agora. Que essa pessoa venha tomar nojo da maconha. Ela venha tomar nojo da cocaína, nojo da cerveja, nojo da cachaça, nojo do cigarro. Que ela seja liberta agora para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que toda maldição, toda doença, o câncer, dor de cabeça, dor na coluna, eu ordeno agora, diabetes, colesterol, câncer, vai embora agora. Em nome de Jesus, sai da vida dessa pessoa. Sai todo vício, sai toda maldição, sai toda preocupação, sai todo peso na mente em nome de Jesus. Espírito Santo, agora eu te peço, Senhor, que o Senhor possa repousar a tua paz sobre essa pessoa. O Senhor possa repousar a tua alegria sobre a vida dela, a saúde sobre a vida dela. Abençoa, meu Deus, a vida dessa pessoa. Derrama a tua graça e garante o milagre. Meu Deus, eu te apresento esse copo com água. Eu peço que o Senhor venha consagrar e colocar a tua unção. Coloca do teu poder e da tua virtude, Pai. Quando essa pessoa beber, ela vai receber um milagre. Ela vai receber a cicatriz das feridas na vida dela. Abençoa esse copo com água e coloca da unção do teu poder. Pois eu consagro a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode tomar esse copo com água, em nome de Jesus. Aleluias. Deus abençoe a sua vida com essa palavra e com essa oração. Já já nós teremos culto ali, né, em nome de Jesus, no nosso salão. Participe lá para a glória de Deus. Na Rua Lira, né, no bairro Lira, na Rua Lira, ao lado do Mercado da Francière, nós estamos ali. Hoje é culto de Santa Ceia. Participe lá conosco. Deus tem uma palavra para você, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Você aí de Espinosa, participe conosco aí também amanhã. Nós temos culto aí de descarrego, quebra da maldição. Amanhã é o trabalho do descarrego espiritual, libertação forte, né? Vamos orar para Deus quebrar a macumba, tirar a enfermidade, né? Desamarrar a vida das pessoas. Então participe conosco aí no bairro Cigano, na rua Travessa do Domingo Tolentino, número 125, ao lado da Escola Santa Terezinha. Participa aí você de Espinosa. Você que tem vergonha, vai. É o diabo que põe vergonha para você não ir. Participe conosco, tá bom? Você que tem medo de cair, tenha medo não. Porque não é você que está caindo, é o mal que está caindo. E você vai levantar curado para a glória de Deus. Ruim é aquele que não cai, que endurece o coração para Deus. E Deus não tem como tocar na vida dele. Ele fica em pé e fala, eu não tenho coisa ruim não, né? Eu não caí. Na verdade você está cheio de coisa ruim. E o mal não sabe porque você endureceu o seu coração. Mas se você abrir seu coração para Deus, você cair, não é você que está caindo, é o mal
que está caindo, tá bom? E você é liberto para a glória de Deus. Então participe conosco aí, em nome de Jesus. Amanhã vai ser um trabalho muito forte de libertação. Sexta-feira passada foi muito forte, né? Todo mundo viu o diabo imitando lá como que atira, como que usa fuzil. O diabo lá, né, falando que é ele que coloca as pessoas no tráfico, né? Agora eu estou indo para a igreja orar. Vou fazer uma oração lá em nome de Jesus. E daqui a pouco nós vamos preparar para o culto. Eu peço que você me manda no status, né? No Facebook, você precisa de oração, nome de pessoas, para me colocar no caderno de oração para me orar nas madrugadas, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe você, um abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar aqui com escudo, voz da verdade. Abraço a todos. Glória a Deus, gente. Se inscreva no meu canal, tá bom? Em nome de Deus, procura lá Pastor Johnny, se inscreva lá no canal do YouTube. Acesse o like lá, dá a curtida, comente, em nome de Jesus. Eu peço que você compartilhe também essa palavra, essa mensagem, em nome de Jesus, no seu Facebook, tá bom? Deus abençoe todos vocês que acompanham, né, que me seguem nas redes sociais, que é abençoado pela palavra de Deus, pelas orações. Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu estou com uma oração das madrugadas, um caderno de oração. Você que quer oração, me mande aí nos comentários o nome das pessoas que você quer oração, que eu vou colocar no caderno e vou estar orando, em nome de Jesus. Eu já tive testemunho, viu? Já tem testemunho já. Teve um amigo meu que estava com a esposa que estava presa, o processo estava parado. Eu orei na madrugada passada e ele já me ligou aqui hoje falando, alegre, feliz. Ele falou que não estava nem conseguindo contar o testemunho, porque o papel que estava parado já está lá no juiz, para o juiz assinar o processo, né? Então você vê muitas pessoas contando testemunho também, que foi curada de doença, né? Deus tem operado grandemente. Então coloque o seu nome no comentário, eu estou orando, né, na madrugada por você, para Deus estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus, tá bem? Vou orar por você para Deus te abençoar. E participe conosco para a glória de Deus. Olha, Deus abençoa aqui a Maria de Lourdes. Deus abençoa a sua vida. Maria de Lourdes, hoje nós temos culto aqui, participa lá. Vai lá assistir o culto. Deus abençoa a sua vida. Deus abençoa a irmã Neide. Deus abençoa a sua vida. Maicon Dania, Deus abençoa meu amigo, meu parceiro aí, ó. Deus abençoa. O Wagner Samuel, Deus abençoa a sua vida. Vamos ver mais aqui. Glória a Deus. Deus abençoe Marcel Alves. Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva lá no meu programa, tá bom, gente? E compartilhe essa live aí para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Um abraço do pastor Johnny. Estou orando por todos vocês aí, em nome de Jesus.